número 69, versículos 30 e 31. Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou o bezerro que tem pontas e unhas. Vou ler novamente. Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou o bezerro que tem pontas e unhas. Os irmãos podem tomar assento, por gentileza. Aleluia. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui esta noite. Pelo convite a nós, através do pastor Valdir. Agradecemos, como ele disse, nós já somos aí companheiros de vida. Ele foi meu pastor, continua sendo, acho que desde 1988, a gente anda meio junto, 88, pela graça e misericórdia do Senhor, tive o privilégio de ser levado a diácono através do trabalho dele, das mãos dele, com o pastor Pimentel, isso em 94, mais ou menos, e assim por diante. Então, o pastor Valdir sempre foi um mentor nosso, um amigo, ficamos felizes pela oportunidade. Deus abençoe. Também ao pastor Geraldo, obrigado pela recepção, pela confiança em nós, bons obreiros aqui em Campo. Deus abençoe, prazer em conhecê-los. Também ao trio Chiquiná, que hoje é a dupla Chiquiná, Então, mas tem Armando, eu estava lembrando, eles vieram em 13, 2 cantaram e um estava orando, orando e filmando, glória a Deus, aleluia. Eu creio que o trio Chiquiná esteve presente nessa noite, Esteve presente, 2 cantando e um orando, intercedendo, precisa dos intercessores, Então foi muito bom, creio que o trio esteve bem representado, Prazer de ver os amados irmãos. E a igreja aqui em Planta Paraíso, conhecê-los, Fico feliz de poder conhecê-los. Nós somos aqui de Curitiba já há muitos anos, a minha região ali é o Pilarzinho, Vila Galha, Primavera. Nós moramos ali já há mais de 45 anos, e Curitiba é muito grande, irmãos? Então, só nós, na Assembleia de Deus, temos aí mais de 170 congregações. Eu não conheço aí, acho que 10% disso é muita congregação, e graças a Deus por isso, E estava me lembrando agora desse corinho, desse hino que os irmãos cantaram, porque ele vive, e é porque ele vive que nós estamos aqui felizes, alegre, servindo a Deus, É porque ele vive que nós estamos aqui, e certamente um dia nós estaremos na glória todos juntos. E como será glorioso quando nós ali no céu estivermos, Quando entrarmos nas mansões celestiais, e o Senhor dizendo: vinde, benditos do meu Pai, e dar por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Não é agora que Ele preparou, mas já está preparado. E meus amados irmãos, nesse trabalho, nesses 2 dias de aniversário, de 33 anos desta igreja, certamente, aqui já foi falado em alguns momentos pelos irmãos, e eu creio que Deus tem feito grandes coisas nesta igreja ao longo desses 33 anos. Pensamos em 33 anos, então, em 1990, deve ter começado esse trabalho aqui, Por aí, 90, 89, 90, E eu creio que muitas coisas o Senhor tem feito a este povo. Estava conversando com o irmão ali quando cheguei, perguntando, porque certamente as congregações sempre uma é filha da outra, Então aqui os irmãos estavam dizendo que essa aqui é filha do bairro Alto, aqui Higienópolis e mais umas do bairro, E nós ficamos felizes, irmãos, e eu, como já dirigi congregações, no momento não estou dirigindo, mas sempre dirigindo congregações, eu sempre tenho procurado dizer para os irmãos, ensinar, que nós temos que ter em nossa vida, em nosso coração, uma palavrinha muito importante, que chama-se gratidão. Nós temos que ter gratidão, irmãos, porque o Senhor tem feito tantas coisas por nós. E quando nós temos um trabalho, uma festa como essa de 33 anos de uma igreja, muito bonita, parabéns aos irmãos, mas certamente quando começou esse trabalho, em 1990, talvez tenha começado na casa de algum irmão, talvez até algum familiar, algum irmão esteja aqui presente. Quando o trabalho começou ali em 1990, eu creio que as dificuldades foram grandes, as lutas foram grandes. Talvez algumas pessoas disseram: isso não vai dar em nada, isso aqui é fogo de palha, daqui uns dias acaba, para. Mas nós vemos que passaram-se os anos
e completamos 33 anos neste ano, e Deus tem nos ajudado os amados irmãos, porque a alegria dos irmãos, a vitória dos irmãos é minha também. Eu não congrego aqui, congrego em outro lugar, mas nós fazemos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Independente de conhecê-los ou não, nós estamos na mesma causa, na mesma luta, no mesmo propósito. E quando nós lemos esses 2 versículos do Salmo 69, nós vemos aqui que gratidão, louvar o nome do Senhor é mais importante do que sacrifícios, né? Quando fala de bois ou bezerros, de sacrifício, né, material, nós vemos que as ações de graça são mais importantes. E meus amados irmãos, eu usei esse versículo como início para a nossa meditação nesta noite, nos minutos que nos foram passados, aliás, um bom tempo. Eu quero meditar com os irmãos e quero descorrer algumas passagens bíblicas. E nesta noite a palavra que eu quero trazer ao seu coração é a palavra gratidão. Nós precisamos ser gratos a Deus, porque Deus tem sido extremamente misericordioso e bondoso com cada um de nós. Eu tenho certeza, como foi dito aqui, que muitas almas aceitaram a Jesus, independente se foi nessa congregação ou na outra que vocês congregavam, estavam antes. Mas enfim, na congregação aqui da Planta Paraíso, neste lugar chamado Planta Paraíso, Deus deve ter salvo muitas almas, deve ter libertado pessoas de vícios, da prostituição, pessoas drogadas, alcoólatras, talvez pessoas com enfermidades das mais difíceis possíveis, câncer. Talvez nesses bancos, nessas cadeiras hoje, ou nesses bancos que os irmãos estavam, talvez muitas mães choraram, pedindo a Deus um filho, porque não podiam ter, por algum problema de saúde, e Deus teve misericórdia. Eu tenho um casal de filhos, a minha esposa não podia ter filhos, ela tinha um problema no ovário e não podia ter filhos, mas Deus teve misericórdia, me deu 2. Tenho um casal, tenho uma filha de 32 anos, tenho 2 netas, a Mária, apesar de ter esse corpinho tão bonito assim, de uns 30, né, irmão Geraldo? Talvez os irmãos vão me dar uns 30, 32, mas eu já tenho um pouquinho mais. Já tenho 2 netinhas, né, de 8, de 2 anos. Tenho um filho de 24 anos. Isso é bênção de Deus. E assim como eu creio que os irmãos, e aqui talvez tenhamos mães, pais que oraram pedindo a Deus um filho, intercederam por uma filha, e Deus ouviu. E Deus ouviu. Então, meus amados irmãos, um trabalho de 33 anos, uma confraternização. Aliás, como todas as confraternizações, do meu ponto de vista, como pastor de igreja, dirigente, nós sempre temos que trazer à mente das pessoas o agradecimento. Porque muitas vezes, numa confraternização, num trabalho especial, nós nos preocupamos em estar bem vestido, um vestido novo, um terno novo. Nós nos preocupamos muito com isso. Isso também é bom, é importante. Mas as festas, os momentos em que Deus reunia o seu povo, nós vemos isso no Velho Testamento, quando Deus fala com o seu povo, e todas as festas instituídas por Deus, elas tinham um grande propósito de meditar no que Deus fez pelo seu povo. Eles sentavam e meditavam, cantavam, salmodiavam aquilo que Deus havia feito por eles. E eu creio que nesses 33 anos, nesses dias, o que nós devemos fazer neste culto é lembrar-nos do que Deus tem feito por nós. Mas eu creio também que nessa noite Deus pode fazer ainda mais. Foi cantado aqui, falado sobre milagres, e eu creio em milagres, e o Deus de milagres está aqui nesta noite. E o maior milagre é Jesus salvar almas, Jesus curar, libertar, transformar, batizar com o Espírito Santo, irmãos. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Nós muitas vezes não falamos muito sobre isso, mas Jesus batiza com o Espírito Santo, aleluia. E Jesus vai levar para o céu um povo especial, zeloso de boas obras. E nós queremos estar juntamente com esse povo. Eu gostaria de ler juntamente com os irmãos, não preciso estar em pé, pode ir sentado mesmo. 2 Crônicas, já foi lido aqui o versículo 14, mas eu quero ler aqui 2 Crônicas capítulo 7, versículo 11 a seguir. Esses versículos também fazem parte do que eu preparei para dizer aos irmãos. E eu quero comentar também sobre esse texto, porque falamos sobre gratidão e Deus preocupado com o seu povo. E nós vamos ler no capítulo 7, o versículo 11 até o versículo 16, 17.
Eu vou ler juntamente com os irmãos. Os irmãos trouxeram suas Bíblias, amém? Temos Bíblias aí, amém? Cadê as Bíblias? Vamos. Oh, Jesus. Talvez alguém não tenha trazido, alguém vai dizer, pastor, eu não trouxe a minha, mas está no celular. Agora está no celular, né? O bom que o celular tem tudo, né? Então a Bíblia está no celular. Então se tiver, você abra aí, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Deus falando a Salomão. Deus aparece a Salomão e fala com ele dizendo assim, diz a palavra, assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse, ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Versículo de número 13. E aqui olha que interessante, Deus falando, se eu cerrar os céus, Deus falando a Salomão, Salomão, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste sobre o meu povo. E aí vem o versículo 14. E se o povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Apenas um dia, 2, 3. Queridos irmãos, eu acho lindo esse texto, porque diz que Salomão, ele constrói o templo. Era desejo de seu pai Davi, mas diz a palavra que Davi tinha sangue em suas mãos, e Deus não permitiu Davi construir o templo, mas sim o seu filho Salomão. E diz aqui que Salomão, tudo que ele tentou fazer, eu creio que o que de melhor ele quis fazer para Deus, para o templo, ele conseguiu fazer. Ele preparou e fez o templo, assim como também o palácio real, a casa onde o rei estaria, ou seja, ele mesmo. Tudo ele fez da melhor maneira possível. Salomão colocou o que tinha de melhor para fazer o templo aonde o Senhor estaria ordenando as bênçãos. E o que eu acho lindo, meus irmãos, é que Deus aparece a Salomão. Deus se manifesta a Salomão naquela noite e diz, Salomão, tudo que você fez agradou o meu coração, tudo que você fez me agradou. E aí Deus, então, meus amados irmãos, entrega para Salomão uma receita. Deus diz a Salomão, olha só Salomão, é o seguinte, lá no versículo de número 13, esse versículo é muito lindo, o versículo 13, eu vou ler novamente, diz o seguinte, olha, e Deus falando, olha, se eu cerrar os céus, se eu fechar os céus, Salomão, não tinha acontecido ainda, Deus está dizendo sim, né? É uma hipótese, uma possibilidade. Olha, se eu fechar os céus, Salomão, e não mandar chuvas, se eu mandar pestes, se eu ordenar que os gafanhotos venham e consumam toda a plantação, se eu mandar aqui as mais difíceis situações ou intempéries, enfim, se tudo der errado aqui, se vocês não forem abençoados, é porque alguma coisa vocês fizeram de errado. Vocês fizeram alguma coisa de errado. Vejam, eles não tinham feito nada ainda, mas Deus está dando um aviso. Como também muitas vezes nós falamos, né? Quando estamos na igreja, nós pregamos, falamos, continue servindo ao Senhor com alegria, não desista, não desanime, mesmo passando por dificuldades e lutas, vamos estar aos pés do Senhor, vamos buscar ao Senhor. Quando muitas vezes alguma coisa está errada, nós temos que fazer uma reflexão, nós temos que ver se nós estamos nos comportando de maneira errada, se o pecado não rodeou a nossa casa, se nós não pecamos, não erramos, porque às vezes algumas coisas acontecem em nossas vidas, irmãos, é porque nós mesmos
erramos diante do Senhor. E o Senhor muitas vezes traz às nossas vidas, através de lutas e dificuldades, correções. Então nós paramos e refletimos: Senhor, aonde eu errei? Onde está o erro? Onde está a falha? E aí o Senhor dá a receita para Salomão, dizendo: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele não estava falando para outras nações, irmãos. Ele não está falando para outros povos. Ele está falando para o povo dele, para o povo judeu. Olha, Salomão, se o meu povo, a minha nação, se Israel, a minha nação, se eles não forem abençoados, se vier a peste, gafanhoto, dificuldades, enfermidades, lutas, problemas, tudo que vier, se vier situações assim, então vocês que são meu povo, vocês precisam se humilhar, vocês precisam orar, vocês precisam se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, se eu não estou abençoando vocês, é porque alguma coisa não está certa. Alguma coisa não está certa. Queridos irmãos, não estou falando aqui da bênção somente financeira. Não é só isso. Mas é da saúde, é da alegria, é da paz, é do regozijo, é da família, é a alegria da salvação, é a alegria de estarmos juntos congregando, é a alegria de estar servindo ao Senhor. Então muitas vezes, se dificuldades vêm sobre nós, Deus está dizendo é porque alguma coisa está errada. Mas a receita é essa: você se humilha, você ora, você se converte dos seus maus caminhos, você busca a minha face, e você se converta daquilo que você tem feito de errado. E a palavra diz, Deus dizendo assim: eu ouvirei dos céus, e eu perdoarei. Se Deus está perdoando, é porque tinha pecado. Eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra. Sarar a terra aqui, irmãos, é muito glorioso e grandioso. É a prosperidade. Sarar a terra é ter o alimento, é ter o sustento, é ter a vida, é ter a alegria. Então, meus amados irmãos, Deus está dando aqui, Deus deu a Salomão e dá a nós esta alegria, esta oportunidade de servirmos a Ele. E Deus continua dizendo: olha, agora, não é amanhã, agora, contextualizando essa palavra, agora, hoje, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Sabe o que é isso, irmãos? Que Deus está olhando para cá, Deus está olhando para nós, Deus está nos contemplando. E aí, se Deus está nos contemplando, o que nós temos a apresentar a Ele? Foi dito aqui no Salmo 116: o que eu posso apresentar, o que eu posso entregar ao Senhor? Quer dizer, o que nós podemos entregar ao Senhor? O Senhor está olhando para cá, está com os seus olhos atentos a cada um de nós. Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe a tua necessidade. Talvez você tenha chegado aqui aflito, com problema. Talvez amanhã, segunda-feira, esteja vencendo uma conta que você não tem como pagar, não tem onde tirar. Talvez você esteja dizendo: o que eu vou fazer amanhã? Faça hoje, glorifique a Deus, busque o Senhor. Aqui diz que Ele está atento à oração neste lugar nesta noite. Talvez você está tão preocupado com a conta de amanhã, em pagar o boleto, em pagar a luz, a água, a quitanda, o cartão de crédito, enfim, seja qual for, esteja tão preocupado e você não teve tempo de orar nesta noite. Só de se preocupar. Você quer dizer, então, pregador, não deve me preocupar? Não, tenho que me preocupar, sim, mas eu tenho um Deus poderoso, um Deus de milagres. Mas essa conta eu não vou conseguir pagar porque é difícil. Mas, querido, milagre é justamente isso. Milagre é o que é impossível para o homem, para Deus é possível, né? Milagre não se explica. Quando a gente explica alguma coisa, pastor Everaldo, não é milagre. Não é milagre, é ciência, é lógica, é ações humanas. Milagre não se explica. Milagre não se explica. Milagre se acredita e dá glória a Deus. Como Deus fez, eu não sei, mas Ele fez. Aleluia. E é isso que então Deus diz a Salomão: Salomão, eu escolhi este lugar. Versículo 16: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos
e o meu coração todos os dias. Deus promete todos os dias. Queridos, aquele contexto era um templo, um lugar onde o povo ia para contemplar. No nosso contexto hoje, esse é nosso templo. É aqui que Deus está. Hoje, nós, devido à organização, à quantidade de pessoas, etc., por vários outros fatores que os irmãos compreendem perfeitamente, esse é o templo. Salomão, Deus falou a Salomão naquele momento, e Deus está falando hoje através da sua palavra a vocês. Esse é o templo, onde Deus está com seus olhos atentos à tua oração, à minha oração, ao meu clamor, ao teu clamor, ao teu louvor. E Paulo, quando diz lá no capítulo 14 de 2 Coríntios, 1 Coríntios, ele fala o seguinte: que farei? 1 Coríntios 14, 26, que farei, pois, irmãos? Ele diz assim: quando vos ajuntares, cada um tem salmos, tem cânticos, glorificação, línguas estranhas. Paulo estava dizendo que quando nós nos ajuntamos na casa do Senhor, no templo, nós temos que entregar alguma coisa ao Senhor, glorificar e bendizer o seu nome. Quando nós levantarmos as mãos do Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque hoje eu pela manhã abri os meus olhos e estava vivo. Porque quantos não abriram os olhos nesta manhã, irmãos? Quantas pessoas não abriram os olhos, partiram com Deus, com o Senhor, ou sem o Senhor, não sei, mas quantos partiram? Mas nós estamos aqui, graças a Deus, e isso é motivo de alegria. Eu estava também aqui me lembrando, pensando no agradecimento a Deus, e me lembro, irmãos, que no dia 7 de agosto, daqui a alguns dias, hoje é dia 23, daqui a 7, 8, 15 dias, eu completo aniversário. Sabe do quê? Não de nascimento, ou de renascimento, de livramento. Deus me deu um livramento muito grande, irmãos. Eu estava vindo de São Bento do Sul para Curitiba, era uma quarta-feira, aproximadamente 15 horas. Eu estava no volante do carro e Deus me livrou da morte. Eu bati o carro, comigo não aconteceu nada além de um pequeno arranhãozinho, porque o airbag estourou e aquele equipamento raspou um pouquinho meu braço. Não me aconteceu nada. Mas Deus, usando um servo lá na congregação, que veio ministrando a palavra, disse: pastor Giliel, aquela batida que você deu uns dias atrás, era para você ser sepultado ou velado do corpo num caixão lacrado. Nem para ver você seria possível. O estrago que ia ficar, o que ia sobrar de você? Nada. Mas Deus teve misericórdia. Deus te guardou. Deus me guardou no estrago. Deus me guardou naquele acidente. Deus me guardou. Daqui uns dias, eu estou completando mais, foi a 2019, fazem quase 4 anos que isso aconteceu. Então, irmãos, nós saímos muitas vezes, pegamos nosso carro para o trabalho, para uma viagem, e muitas vezes nós não paramos para agradecer a Deus pelos livramentos. Eu digo, irmãos, que nós temos as bênçãos extraordinárias nas nossas vidas, os milagres, mas nós temos, sabe o que, pastor Valmir? As bênçãos ordinárias. São aquelas bênçãos que acontecem de uma forma que nós muitas vezes nem lembramos de agradecer a Deus. Aqueles livramentos que Deus vai nos dando no dia a dia, que nós nem paramos para agradecer. Muitas vezes, irmãos, eu penso assim: a gente perde um ônibus, ou a gente se atrasa, alguma coisa acontece que você não consegue sair na hora que você marcou de sair. Você já parou para pensar que talvez Deus esteja dando um livramento ali na frente? Talvez uma carreta que ia passar ali, enfim, acontecer coisas assim. Eu trabalho viajando, fazem 28 anos que eu viajo. De segunda a sexta eu estou na estrada viajando. Irmãos, Deus já me deu, fora esse que eu contei agora, que foi a bênção extraordinária. Teve tantas bênçãos ordinárias, livramentos que Deus me deu ao longo desses 28 anos na estrada. Tantos livramentos que Deus foi dando. Eu quero dizer isso, irmãos, que Deus a cada dia está cuidando e guardando cada um de nós. E isso faz com que cada um de nós precisamos ter um coração grato a Deus por tantas coisas que Deus tem feito. Então Deus se alegra com o que Salomão faz com relação ao templo. Talvez na construção desta igreja ou da outra igreja, muitas pessoas se esforçaram, se dedicaram, contribuíram
contribuíram financeiramente. Se não puderam contribuir financeiramente, mas com o seu trabalho, com o seu esforço, com a sua oração. E graças a Deus, esta igreja está aqui há 33 anos, falando do amor de Cristo, 33 anos pregando o Evangelho, ajudando vidas, talvez pessoas que passando alguma necessidade financeira, talvez não tendo o alimento em casa, mas a igreja, com assistência social, tem levado o alimento. Talvez quantas famílias comeram o arroz, o feijão, porque esta igreja, muitos irmãos contribuem para a assistência social. Talvez muitas pessoas comeram lá domingo, comeram frango, tomaram refrigerante, porque esta igreja contribuiu. Talvez muitos pagaram a sua luz, a sua água, porque esta igreja ajudou. E assim por diante, irmãos. Então nós temos muito que agradecer a Deus. Então eu creio que num dia como hoje, em vez de pedirmos, apesar que Jesus está aqui, pode salvar nesta noite, pode curar também. Se você entrou enfermo, entrou aflito, com alguma dificuldade, Jesus está aqui nesta noite. Jesus está aqui. E aonde Ele está, algo diferente sempre acontece. E eu creio em milagres esta noite. Você crê em milagres? Amém? Eu creio em milagres. Mesmo que nós estamos aqui agradecendo, nós podemos também agradecer pelo teu milagre. Quem sabe no próximo culto, ou no final do culto, ou na semana que vem, você vai dizer: pastor Everaldo, quero dar um testemunho. Jesus me curou naquele dia. Dia 23 de julho, Jesus me curou. Jesus entrou com providência. Jesus abriu a porta do emprego. Jesus salvou a minha mãe, meu pai, meu tio, minha tia, meu sobrinho das drogas, meu neto das drogas. Enfim, irmãos, os milagres vão acontecendo. Estas bênçãos que eu digo, chamo de bênçãos ordinárias, que vão acontecendo ordenadamente, dia a dia vão acontecendo, e nós muitas vezes não agradecemos. Nós agradecemos apenas as extraordinárias. Mas aquilo que Deus estava dizendo a Salomão, fique tranquilo, se alguma coisa não estiver indo bem, e você perceber que o povo não está sendo abençoado, alguma coisa de errado aconteceu. Então vocês se convertam, mudem, tomem atitude. Vocês precisam tomar uma atitude. Então o grande problema é nós temos que tomar. Talvez alguém esteja pensando: mas eu queria tanto que Deus me abençoasse, queria tanto que Deus fizesse uma obra gloriosa na minha vida, me desse uma esposa, um esposo, um carro, uma casa. É pecado? Não. Nós não vivemos, irmão, na teologia da prosperidade. Não. Nós não estamos aí apegados a carro, casa. Não é isso. Mas não há pecado nenhum você desejar ter uma casa própria, com a sua família, com o seu carro. Não vejo pecado nisso. Porque o nosso coração não estará nisso. Nosso coração está com o Senhor. Mas o Senhor abençoa o seu povo. Abençoa, nós podemos ser abençoados. Mas então Deus pode te abençoar. Só que muitas vezes nós temos que tomar uma atitude. Talvez para que Deus possa te abençoar, você tem que fazer o que está no versículo 14. Você que é povo de Deus, que quer ser abençoado e não está sendo abençoado, talvez você ou eu precisamos orar, nos humilhar, buscarmos a face do Senhor. Precisamos nos converter de algum mau caminho que estamos andando ou praticando. Mas eu não sou povo de Deus? É povo de Deus, mas às vezes tomam caminhos errados. Então Deus está dizendo o seguinte: olhe, mude de atitude, se converta, busque a minha face, peça perdão e eu vos perdoarei. Eu vou perdoar na conta. E assim que eu perdoar, eu vou abençoar o meu povo. Aleluia. Porque Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Assim como nós, irmãos, que somos homens, temos alegria em abençoar e ajudar os nossos filhos, vê-los bem. Deus tem muito mais prazer em poder abençoar e ajudar. Então, meus amados irmãos, nós devemos agradecer a Deus por isso. Nós lembramos, meus amados irmãos, e eu também anotei que eu queria falar para vocês, lembramos de Samuel, lá de Samuel, capítulo 7 também, 1 Samuel, quando nós vemos também lá no capítulo 7, versículo 12, nós vemos a história que o povo de Deus estava há mais de 20 anos sofrendo com os filisteus, judiando do povo, massacrando o povo, e o povo não conseguia vencer os filisteus. E nós vemos que lá no capítulo 7, Deus entra com providência, Deus abençoa, e Deus dá a vitória ao seu povo, e o povo ganha a guerra contra os filisteus. E aí nós vemos então que, eu até vou ler esses versículos para os irmãos, para que nós possamos
ter isso em mente sobre a palavra do Senhor, nós vamos ler. Eu vou ler lá, 1 Samuel capítulo 7. Eu vou ler aqui alguns versículos. Capítulo 7, versículo de número 11. 7 e 11 diz assim: E os homens de Israel saíram de Mispa ou Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Versículo 13: Assim os filisteus foram abatidos. E olha só, a minha versão diz assim: E nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Olha que maravilhoso. Deus entrou dando vitória ao seu povo. Deus entrou dando vitória. E Samuel coloca aquela pedra como um marco, né? Dizendo: essa pedra está sendo colocada aqui como lembrança. Cada vez que alguém passar por aqui e olhar esta pedra, vai dizer: esta pedra representa, simboliza, lembra o que Deus fez pelo seu povo. E ele deu o nome de Ebenezer, que significa: até aqui nos ajudou o Senhor. E eu creio que nós podemos dizer isso: até aqui nos ajudou o Senhor. Esses 33 anos de Planta Paraíso, o Senhor tem ajudado esta igreja, tem guardado, tem conservado, tem livrado, tem abençoado, tem salvado. E nós podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Quando lembramos o Salmo 126, ali no Salmo 126 fala sobre o povo também que é libertado depois do cativeiro, e dizendo que eles vieram, estavam tão alegres e felizes, sorrindo, alegria estava nos seus rostos. E lá no versículo de 3 assim: grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas no 2 diz o seguinte: que as outras nações, ou os gentios, olhavam para os judeus e diziam assim: mas está rindo à toa. Se você ler no versículo 2, você pode ler aí, diz que lá no versículo 2, Salmo 126, versículo 2, eles diziam o seguinte: que as outras nações diziam assim: esse povo está rindo à toa, está rindo de uma alegria, está assim, bom. Nós dizemos assim: está abobado, né, gente? Está abobado. Por que eles estavam rindo à toa? E aí eles respondem no versículo 3: porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Irmãos, somente aquele que está desempregado e recebeu a notícia de um emprego está tão feliz, rindo à toa, agradecendo a Deus. Aquela mãe, aquela mulher que queria ser mãe, não conseguia engravidar e não tinha jeito. Um dia ela recebe a notícia: hoje estou grávida. Meu Deus, imagina a alegria. Como é? Eu já imagino, porque passamos por isso. A alegria de termos um filho. Já pensou, irmãos? A grande alegria. Nós lembramos de Ana, né? A mulher que não tinha e pediu a Deus. E os irmãos conhecem a história tão bem de Ana. E aí nós vemos, meus amados irmãos, que quando ela tem o próprio Samuel, que aqui nós lemos que foi profeta, foi sacerdote, foi juiz, teve uma missão tríplice, um dos grandes nomes da história de Israel. E ela ganha, tem a criança, e depois tem outros filhos também. Mas olha então a alegria de uma mãe poder ter um filho nos seus braços. E assim por diante, meus amados irmãos. Então, quando nós temos o desejo de algo, e nós vemos esse algo acontecendo, é a grande alegria, a gente sorri à toa, a gente está sorrindo. É quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, a gente fica às vezes horas e horas falando em línguas, clamando, e quando a gente vai falar com alguém, a gente sente a alegria do Espírito Santo, e a gente está falando em línguas, aquela grande alegria, porque isso vai enchendo o nosso coração, a nossa alma. Então, meus amados irmãos, o que temos que ter é gratidão, é agradecermos a Deus por todas as bênçãos que Ele tem feito. E quero lembrar os irmãos que eu já falei aqui: trabalhos especiais, confraternizações, são momentos em que nós lembramos o que Deus tem feito. Talvez aqui os irmãos já tenham comentado: olha, quando começamos era tão difícil, quando tivemos lá o nosso primeiro músico, nossa primeira pessoa que desceu as águas do batismo, a nossa primeira escola dominical, a nossa primeira confraternização,
As irmãs do ciclo da oração, que normalmente é o departamento mais antigo, né? Imagina quantas irmãs orando, clamando a Deus. Quantas irmãs têm grandes milagres para contar. E tudo isso, meus amados irmãos, é questão de gratidão. E nós, quando paramos para um trabalho como esse, é para lembrarmos o que o Senhor tem feito por nós. Então, meus amados irmãos, nesta noite, eu não trouxe nenhuma palavra nova, porque vocês conhecem a palavra de Deus. Vocês conhecem a Bíblia. Mas a Bíblia também diz que ela se renova cada dia no coração de cada um. Talvez você que conheça bem esses textos que eu li, ou conheça até melhor do que eu, talvez você não tenha parado para lembrar a grandeza que esses versículos têm, no sentido de revelar a vocês uma grande verdade. Aleluia! Que Deus estava ontem, está hoje, estará amanhã, estará todos os dias. Olha, interessante, ele não falou, eu vou estar só no final de semana, só nas festas anuais eu vou estar, não. Ele diz que todos os dias seus olhos estarão fixos naquele lugar. Significa, irmãos, que se você vier na igreja na segunda, Jesus está aqui. Se vier na terça, também. E se vier na quarta, também vai estar. E na quinta-feira, também. Na sexta, no sábado, no domingo de manhã, no domingo à noite. E o Senhor estará com seus olhos atentos a este lugar. E o interessante é que Ele estará atento à sua oração, o seu pedido, o seu clamor, como também Ele estará atento às suas ações de graças, gratidões, como lemos no Salmo 69. Gratidões, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado pelo dia, pela vida, pela saúde, obrigado pelo alimento, obrigado, Senhor, pela minha igreja, obrigado pela salvação da minha alma. E queridos irmãos, se nós já estamos alegres e agradecidos a Deus pelo que Ele tem feito por nós, vamos nos alegrar ainda mais, porque o Senhor tem preparado para nós uma mansão celestial do céu, e é para lá que Ele quer nos levar. E esse é o nosso destino, o céu, estarmos com o Senhor, e Ele está nos aguardando de braços abertos. E nós queremos finalizar nessa noite. Se nós estamos gratos a Deus, nós vamos agradecê-lo também. Louvamos o Senhor. Podemos cantar aquele corinho, te agradeço? Quem vai cantar, irmão Geraldo? O grupo vai cantar aí, vai nos ajudar? Então, os irmãos aí do grupo, por gentileza, nos ajudem aí, meus amados irmãos. Nós vamos cantar, te agradeço, porque nós temos muito que agradecer ao Senhor. Talvez essa noite, irmãos, eu preguei uma palavra que vai prometer carro na tua vida, casa, vai prometer emprego novo, mas eu preguei uma palavra dizendo que Deus, se você precisar, e o teu coração for puro, for correto, e for para a glória de Deus, Deus vai te dar, Deus vai abençoar, Deus vai te dar. Se o carro que você está esperando é para a glória de Deus, é para que você possa servir o Senhor melhor, vai te dar. Se a casa, vai te dar. Ele não vai te dar nada que vai tomar lugar dele, porque em primeiro lugar é o Senhor, é Deus, e as demais coisas. Primeiro buscar o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas ou oferecidas. Então, irmãos, vamos cantar, te agradeço. Vamos lá, meus amados irmãos. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo
que se colocasse em pé. Eu queria perguntar nessa noite se temos alguém que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Porque para sermos gratos, irmãos, a maior gratidão que nós temos a Deus é ter enviado o seu Filho a esse mundo para morrer na cruz do Calvário, para perdoar os meus pecados e os seus pecados. Nessa noite, se tivermos alguém que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, ou alguém que está afastado, está parado, está desanimado, alguém que não está servindo ao Senhor, que está precisando ter um encontro com o Senhor nesta noite, nós queremos dar a oportunidade de você ter um novo encontro com o Senhor Jesus. Temos alguém? Não temos? Temos? Se tivermos alguém, o convite está feito, meus amados irmãos. Você não vai vir se ajoelhar diante de mim, mas diante do Senhor, aos pés do Senhor. Não temos ninguém? Então, o segundo convite que eu faço nesta noite é se tivermos alguém enfermo, que crê que Jesus pode curar. Nós vamos orar. E eu creio que esse Jesus